Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Iago e hoje nós vamos falar sobre normas técnicas, regulamentações e aplicações. Além dos conhecimentos técnicos necessários para entender o funcionamento da tecnologia solar fotovoltaica, o consumidor que pretende começar a gerar sua própria energia, e principalmente o profissional do ramo, também devem conhecer as normas do setor responsáveis por regulamentar o segmento. Quando falamos de energia solar fotovoltaica, precisamos primeiro entender a diferença de categorias que um sistema pode ser enquadrado, sendo ela geração distribuída ou geração centralizada. A geração distribuída, como o próprio nome diz, é a geração de energia feita em pontos diversos, através de sistemas geradores, que ficam próximos ou até mesmo na própria unidade consumidora. Podem ser casas, empresas ou indústrias, e que ficam ligados à rede elétrica pública. Portanto, essa modalidade difere diretamente da geração centralizada, onde as grandes usinas geradoras que produzem energia e as enviam aos consumidores através de linhas e redes de transmissão, chegando até elas pelas distribuidoras locais. Hoje no Brasil, os consumidores que desejam produzir sua própria energia elétrica através de sistemas geradores instalados em suas casas ou empresas fazem isso mediante as regras e normas estabelecidas pela geração distribuída. Devido às suas vantagens, a cada ano milhares de consumidores interagem à geração distribuída no Brasil. Quase a totalidade deles vem através da fonte solar e de seus sistemas fotovoltaicos. Bem, apenas na primeira década do século XXI que foi dado o início da regulamentação da geração distribuída no Brasil. Uma das causas deste atraso pode ser relacionada a uma infraestrutura vertical integralizada e centralizada. Antigamente, todas as etapas do fornecimento de energia elétrica, geração, transmissão, distribuição e comercialização, eram centralizadas por empresas públicas, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual. Bem, desde abril de 2012 é permitido o acesso à microgeração e mini-geração distribuída, aos sistemas de distribuição de energia elétrica nacional, que são as redes elétricas das concessionárias, através das normas criadas da Resolução 482 da ANEEL. Dessa forma, todo consumidor ativamente cadastrado no Ministério da Fazenda, ou seja, toda pessoa que tem um CPF ou um CNPJ ativo, tem concessão para conectar um sistema gerador de energia elétrica próprio, seja ele oriundo de fontes renováveis, podendo ser hidráulica, solar, eólica, biomassa ou qualquer outro tipo de cogeração qualificada, paralelamente às redes de distribuição das concessionárias. A Resolução 482 da ANEEL é considerado o marco regulatório que permitiu os consumidores a realizarem a troca de energia gerada com a rede elétrica, criando as regras do sistema que compensa o consumidor pela energia elétrica injetada na rede. A Resolução Normativa 482 de 2012 posteriormente foi atualizada pela Resolução 687 de 2015, o que trouxe muitos benefícios para a geração distribuída e seus consumidores. Como estamos em Minas Gerais, que é onde usaremos como exemplos durante o curso, analisaremos também a normalização da CEMIG, o que inclui a ND 5.30 e seus comunicados técnicos. Bem, as principais diferenças referentes à geração de energia solar da Resolução Normativa 482 para a Resolução 687 de 2015 foram o aumento na validade dos créditos energéticos, ou seja, energia cedida produzida através da geração de energia solar e que é direcionada como empréstimo à rede é concedida novamente num crédito utilizável de até 60 meses, ou seja, 5 anos. A redução do prazo de solicitação no acesso para 34 dias para microgeração e 49 dias para mini-geração distribuída, desde que não haja nenhuma adequação ou pendência, além da padronização e melhoria do processo de solicitação. Além disso, o convênio CONFAS de 2015, onde o consumidor só paga o imposto no excedente de energia gerado pela unidade consumidora com geração. Além disso tudo, foram definidas 3 modalidades de geração de energia para os sistemas de compensação de energia elétrica: o alto consumo remoto, a modalidade de geração compartilhada e a criação de múltiplas unidades consumidoras. A Resolução 482 de 2012, que normatiza a geração distribuída no Brasil, é prevista em 6 pontos principais. O primeiro, disposições preliminares, acesso ao sistema de distribuição, sistema de compensação de energia elétrica, medição de energia elétrica, responsabilidade por dano do sistema elétrico e disposições gerais. Esse último previsto ao cargo das distribuidoras locais de energia. No caso dos nossos exemplos, usaremos as normatizações da CEMIG em Minas Gerais.
O primeiro capítulo visa ambientar sobre o acesso de distribuidora e sistema de compensação de créditos. A micro e a mini geração de energia foi criada pela ANEEL em 2012 em sua resolução normativa 482, permitindo aos consumidores de diferentes partes gerarem a própria energia no local de consumo ou próximo a esse, através de sistemas conectados à rede elétrica movidos a fontes renováveis, como a solar. A microgeração é composta por um sistema de energia elétrica através de fontes renováveis com potência instalada inferior a 75 kW. Essa categoria abrange uma maioria dos consumidores residenciais e comerciais de pequeno ou médio porte, além de produtores rurais e edifícios de órgãos públicos. Já a mini geração é composta por um sistema gerador de energia elétrica com potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 3 MW para fontes hídricas e menor ou igual a 5 MW para as demais fontes de energia, solar, eólica, biomassa ou qualquer outra cogeração qualificada. Na mini geração, pode atender também grandes empresas até uma fábrica ou indústria completa. Um termo que usaremos bastante em nosso curso é a unidade consumidora. Uma unidade consumidora é um conjunto composto por instalações, equipamentos elétricos, condutores e acessórios, incluída uma subestação, quando do fornecimento de tensão primária, caracterizado pelo recebimento de energia elétrica em apenas um ponto de entrega, com sua medição realizada de forma individual, correspondente a um único consumidor e localizado em uma mesma propriedade ou em propriedades contíguas. No sistema de compensação de energia elétrica, os consumidores podem instalar sua central geradora fotovoltaica e ter seu imóvel total ou parcialmente suprido energeticamente através de fonte solar. A energia excedente, injetada pela unidade consumidora na rede da concessionária, é cedida à distribuidora local e, posteriormente, compensada com o consumo de energia elétrica ativa dessa mesma unidade consumidora, ou de uma unidade consumidora da mesma titularidade da unidade consumidora onde os créditos foram gerados. Ou seja, na geração de energia solar, os excedentes produzidos pelo sistema é direcionado à rede concessionária e convertido em créditos energéticos. Esses créditos, posteriormente, podem ser utilizados no local de geração ou em outro local, desde que a conta de luz esteja no mesmo nome e na mesma área de concessão. Ou seja, eu posso gerar minha energia na minha residência, no meu sistema, e posso exportar os meus créditos para a minha casa de praia, desde que seja abastecido pela mesma concessionária e esteja no mesmo CPF ou CNPJ. Em cada unidade consumidora, participante do sistema de compensação de energia elétrica, a compensação deve ocorrer primeiro no posto tarifário que ocorreu a geração e, posteriormente, nos demais postos tarifários, devendo ser observada a relação de valores tarifários de energia praticada em cada região. Mas não se preocupe que isso falaremos no próximo módulo. Um exemplo prático em relação ao sistema de compensação de créditos pode ser feito com sua conta de banco. Imagine que você tem um gasto mensal médio variável e que esteja em débito automático na sua conta bancária. Ou seja, todo mês descontará do seu montante bancário. Suponhamos que seu salário seja variável, um mês um pouco mais, um mês um pouco menos. Quando você recebe seu salário, ele vai direto para a sua conta, que já desconta dos seus gastos fixos em débito automático. Quando você recebe um pouco mais, você coloca ele na sua poupança para quando precisar gastar. Existirão meses que você poderá precisar usar a reserva da poupança, como também haverão meses que você poderá poupar um pouco mais. Basicamente, é assim que funciona o sistema de compensação de energia. Quando você ganha mais de energia do que você gasta, você coloca na sua poupança para quando precisar. Um mês que a produção for menor, você pode pegar essa reserva da poupança e gastá-lo. Esses créditos são gerados e abatidos na mesma proporção, watts gerados por watts consumidos, e possuem uma validade de até 60 meses, ou seja, 5 anos, para serem utilizados. Dessa forma, meses de maior geração compensam aqueles de menor geração de energia. No sistema de compensação, a energia injetada é cedida para a concessionária na forma de empréstimo gratuito, para depois ser concedida na forma de crédito de energia, no mesmo esquema dito anteriormente, watts gerados abatidos de watts consumidos. O autoconsumo remoto é basicamente composto por consumidores ou pessoas físicas que possuem unidades consumidoras da mesma titularidade, onde a geração distribuída de energia elétrica está em local diferente dos locais que fazem uso de créditos energéticos, e consumidores e pessoas jurídicas que possuem unidades consumidoras
em mesmo CNPJ, incluindo matriz e filial, onde a geração distribuída de energia elétrica está em local diferente dos locais que fazem uso dos créditos energéticos. Nessa modalidade de geração, enquadram-se todos os consumidores que desejam instalar um gerador de energia elétrica para compensar os gastos da fatura de energia, mas não possuem espaço suficiente para tal, no local do consumo. Nessa modalidade, não se faz necessário estabelecer nenhum tipo de entidade administradora ou terceira. Outra modalidade existente é o empreendimento de múltiplas unidades consumidoras. Condomínios verticais ou horizontais, situados em uma mesma área com um sistema gerador instalado em área comum, onde as unidades consumidoras do local e a área comum do condomínio sejam energeticamente independentes entre si. Assim, os créditos energéticos gerados são divididos entre os condôminos participantes e a área comum do empreendimento, sob responsabilidade do condomínio, da administração ou do proprietário local. Nos condomínios e prédios, os sistemas podem ser instalados na área comum, como no caso de um estacionamento conjunto, por exemplo. Nessa modalidade de geração, não é necessário estabelecer nenhum tipo de consórcio ou associação, pois a própria administradora do condomínio já representa a entidade, um CNPJ responsável para o sistema gerador. É ela responsável por estabelecer quem são e quais são as parcelas que cada condômino tem direito sobre o crédito energético. Já na geração compartilhada, os consumidores CPF ou CNPJ distintos, abastecidos pela mesma concessionária e distribuidora, associados por meio de uma cooperativa ou um consórcio, respectivamente, onde a unidade micro ou mini geradora fica no local diferente das unidades consumidoras compensatórias. Em outras palavras, através da geração compartilhada, os consumidores se unem na geração de energia elétrica. Nessa modalidade de geração, é necessário estabelecer um consórcio, associação ou cooperativa para essa entidade, ou seja, um CNPJ ou vários CPFs, represente e administre o sistema gerador e estabeleça o rateio de créditos energéticos. Veja que existe uma diferença crucial entre múltiplas unidades consumidoras e essa modalidade, uma vez que um sistema gerador é instalado em um local diferente do ponto de consumo. Já não se pode utilizar o CNPJ do condomínio e, por isso, deve-se estabelecer um sistema de geração compartilhada. Bem, agora vamos entrar no capítulo 2, que fala do acesso à distribuição. Para o acesso da microgeração, basta o relacionamento operacional por parte da distribuidora, que é um documento emitido pela sua concessionária local, onde você pode ter acesso à concessão do seu sistema à rede elétrica. Já na mini geração, a celebração do acordo operativo. Para a geração compartilhada, empreendimento com múltiplas unidades consumidoras, precisamos conter a cópia do documento que comprove a solidariedade entre os participantes da cooperativa ou do consórcio, informando qual a porcentagem que cada sócio terá em relação à energia gerada ou produzida na unidade geradora. O limite da potência instalada é a potência disponibilizada pela distribuidora para atender ao empreendimento. E é totalmente proibido a divisão de uma carga geradora em unidades menores para se adequar a uma micro ou mini geração distribuída. O que seria isso? No caso, uma mini geração acima de 75 kW estaria muito próximo desse limite da microgeração. O consumidor, vendo que ele teria custos extras de implementação, adaptação e ligação à rede elétrica local, ele pretende separar a sua unidade em duas ou mais, conforme que cada uma fique com uma carga geradora menor a 75 kW. E isso é totalmente proibido e previsto em lei. Bem, por que algumas pessoas fariam isso que eu disse anteriormente? Por conta dos custos de adequação do sistema. Ou seja, a microgeração, todos os custos de adequação e acesso ao sistema de distribuição são arcados pela distribuidora. Já no caso de mini geração e geração compartilhada, são sempre arcados pelo consumidor. Bem, esse módulo fica por aqui. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato através do nosso e-mail e muito obrigado.